Eu nunca censuro a vaidade alheia, já disse aqui, pode-se fazê-lo por vício ou por virtude, a censura à vaidade alheia. Não se é juiz moral do vaidoso sem que se entre numa competição com ele. Mas notem, essa minha consideração diz respeito à esfera privada. No debate público, a vaidade merece nomes mais ásperos. Arrogância, prepotência e ilusão de infalibilidade. Certo? Sabe os meus colegas aqui quem dou boa noite? Boa noite, Mayra Bastianello. Boa noite, Alexandre Valho Bene. Boa noite. Boa noite, Coutinho. Todos eles já se manifestaram, mas enfim, boa noite. Eu não tenho problema com vaidade. Ah, você também é vaidoso, sou e daí? Questão privada é uma coisa, debate público é outra. É proverbial, é famosa, se espalhou a fama, a dita vaidade de FHC. Eu nunca dei bola para essa prosa. Foi, em muitos aspectos, o presidente mais importante do país. Sua obra evidencia sua agudeza intelectual. O livro Dependência e Desenvolvimento na América Latina, eu já dei dicas aqui, que eu falei da coluna, de 1967, por exemplo, escrito em parceria com Enzo Faleto, evidenciou a fragilidade do aparato ideológico terceiro-mundista da CEPAL, Comissão Especial para a América Latina. Por equívoco, o título acabou integrando a lista de referências do Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano, de Plínio Polea, Álvaro Vargas Llosa, que é filho do Vargas Llosa, escritor, e Carlos Alberto Montaner, que listam todas as ilusões das esquerdas no continente. Sejam as moderadas, que os autores classificam de vegetarianas, eu prefiro chamar de herbívoras, sejam as carnívoras, para ficar ainda na sua terminologia. Houvessem lido o livro, teriam constatado que ali estava a negação dos conceitos da teoria da dependência. Eu explico rapidamente e dou ao mesmo tempo aqui um momento cultural bacana para você. Você que não é de esquerda e você que é também, porque o livro é muito interessante, o livro é engraçado, né? E tem uma segunda versão, digamos assim, né? Então vamos lá. Momento cultural. Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano é o nome do livro, né? Esses três autores citam obras, né, pensadores, escolas de pensamento da América Latina, que eles dizem ser o Manual do Perfeito Idiota, que explicam o atraso da região atribuindo tudo aos Estados Unidos, ou à Europa desenvolvida, ao capitalismo. Então, o capitalismo que tanto bem fez ao mundo, a América Latina faz mal. Nós precisamos superar esse papo de capitalismo, tá? Então, por exemplo, a Venezuela está superando, como a gente vê. A Venezuela superou de tal sorte que eles controlam a entrada e a saída. As pessoas nem comem, nem têm papel higiênico. Porque se você não come, também não precisa fazer cocô. É. Né? Para que ter papel higiênico? Não é isso? Que é o que se chama o socialismo do século XXI, o socialismo perfeito. O socialismo perfeito é aquele que nem fornece comida, nem extrai merda. Né? Esse é o socialismo do século XXI. Então essa obra aqui lista essas ilusões estúpidas. E o livro comete o erro de colocar o livro do Fernando Henrique entre esses livros da esquerda rombuda. E eles separam os esquerdistas em dois grupos. Eles falam os esquerdistas, a esquerda vegetariana, que seria essa esquerda light, e a esquerda carnívora, tipo Hugo Chávez e Fidel e companhia. E eu até brinquei que eu chamo a esquerda, eu não chamo a esquerda vegetariana, eu chamo de herbívora, if you know. Né? É, gente que come capim. E aí eles colocam o Fernando Henrique, de algum modo, na esquerda vegetariana, e o livro. Foi um erro, porque o livro não é nada disso. Para a FHC, lá na década de 60 já, o capitalismo poderia se realizar nos países ditos periféricos. Né? Eles não estavam condenados a ser fornecedores de matéria-prima, importadores de manufatura e tal. Não. Mas, segundo a teoria, era isso. Com o mercado consumidor, com uma elite rica e o resto do país que se danasse. E também se tinha que a democracia era impossível nesses países. Ô, Reinaldo, desculpa te interromper rapidamente, mas é que os ouvintes estão reclamando demais do problema no som no YouTube. Então eu convido os ouvintes a escutarem a Band News FM na sua respectiva região, no do dial do rádio, porque a gente está tentando solucionar
Eu não tenho nada a ver com isso, a mesa que eu opero aqui não tem nada a ver com YouTube e Facebook. É mentira. Eu sou responsável apenas pelo que vai no ar no sabotagem. rádio. Sacanagem. Não tenho nada a ver com isso. Sabotagem do Coutinho. Se eu tivesse, já estaria funcionando há muito tempo atrás. Escuta, isso tem alguma coisa a ver com a gente ou não? Com a gente, que eu digo, com a parte técnica daqui Não, a gente está tentando resolver. Estamos tentando resolver. Pode tá? ter sido algum problema no YouTube, no Facebook, a gente não sabe ainda o que aconteceu, mas... E pra quem não tem Band News, né, Coutinho, pode nos acompanhar pelos aplicativos, né? Pelo aplicativo Band Rádios também. Isso. Aplicativo Facebook também? Tem. Tem, Facebook também. Tenta aí, meu filho. Se tá ruim no YouTube, tenta de algum jeito. Não desiste de nós. Então é o seguinte, o Fernando Henrique muda essa perspectiva. Diz, não, o capitalismo é possível, a democracia é possível. Aqui no Brasil, eu lembro do texto, ele fez uma outra coisa, se juntou com o PFL, que era o que tinha de mais atrasado, de algum modo, na política, para modernizar a economia, fez as privatizações, etc. Então, o Fernando Henrique é um cara que tem uma obra gigantesca, importante para o Brasil. Mas, quando se vê, lá está ele, né? Apoiando a aventura Luciano Huck. Este Luciano Huck que balbucia infantilismos por aí sobre política. Porque eu não conheço nada mais boboca e infantil do que dizer, precisamos, a minha geração precisa fazer alguma coisa. Primeiro, quem é? Quem é a geração? Qual é o endereço da geração? Ele representa essa geração? Que história é essa? Geração agora é categoria de pensamento? Ah, não, é que eu sou de tal geração. Geração é categoria de pensamento? Geração é um pensamento para começo de conversa? Qual é o conteúdo de uma geração? O que quer uma geração? Isso não existe. Isso é uma bobagem. Mas, preste atenção à armadilha. Lula não vai disputar a eleição porque é impedido pela justiça, mas estará na urna na figura de ungido seu. Se Huck, o homem da Globo, que é isso que os adversários estão dizendo, que ele é o homem da Globo, e não é uma coisa inteiramente fantasiosa ou mentirosa, for o candidato de FHC, porque agora colou nele, ele é o candidato de FHC, se ele for candidato, ele é o candidato da FHC, né? A marca está estampada. Cria-se para o PT o segundo melhor dos cenários. O melhor cenário seria o Lula candidato, que ele ia vencer. O segundo melhor cenário, qual é? Justamente isso que se vê. Vamos lá. Ele, FHC, vai disputar a eleição com Lula. O candidato dele será o Luciano Huck, o candidato do Lula será alguém a ser definido. É uma bobagem gigantesca essa que o presidente está fazendo, o ex-presidente está fazendo. Será que é surpreendente? Olha aqui, há meros 8 meses, o Tucano defendeu a antecipação das eleições presidenciais. Vocês se lembram disso? Proposta que, se tornando realidade, rasgaria a Constituição. Que teoria o iluminava? Nenhuma, era a vaidade. Vanitas. Era vaidade, pura e simplesmente, né? Que ecoava, no entanto, vozes bem mais poderosas. Eu refiro meus veículos do Grupo Globo, que pregavam em uníssono fora Temer. O presidente não se deu conta, inclusive, eu escrevi isso, adverti isso, e acho que já estava aqui na Band News, que o artigo 60 da Constituição, que trata das cláusulas pétreas, deixa claro, Coutinho, que não existe antecipação de eleição. Pura e simplesmente. Não se mexe com a periodicidade da eleição. Pô, mas então agora o mandato vai ter que ter sempre 4 anos? Não. Pode-se fazer, atenção, pode-se fazer uma emenda constitucional definindo que o mandato passará a ser de 5 anos. Enquanto esta emenda estiver em vigor, você não pode alterá-la sem uma nova emenda, entende? Você não pode simplesmente falar assim, não, vou mudar. Não, a eleição tem que ser na periodicidade prevista. O presidente Fernando Henrique propôs antecipação de eleição. Como é mesmo? Vamos começar de novo? Inflação de 10,28, agora está 2,95. O juro de 14,25, agora está 6,75. Recessão de 3,6, agora crescimento de 3,5.
Qual é o problema, presidente? Onde está o problema de legitimidade aí? E mais, né? Se a eleição fosse feita há 8 meses, o Lula ainda não era inelegível. O PT também apoiava essa proposta. É ruim perder a noção de limites. O Brasil não merece um novo confronto entre Lula e FHC. Ambos como candidatos virtuais com seus respectivos bonecos de ventríloco. Darei a essa turma da nova política o conselho que Nelson Rodrigues deu aos jovens. Envelheçam. Né? Eu sei que soa um pouco estranho eu ter de dizer o mesmo a FHC, mas é necessário. Envelheça, presidente. Hashtag pronto, fala.